E aí, meu nome é Miguel Bredel, eu tenho 17 anos, eu estou construindo a Raya, uma plataforma de finanças empresariais baseada em agents e IA, para tornar as suas finanças, sua contabilidade, o mais simples possível, para você não ter que ficar perdendo tempo com isso. E bom, como eu disse, a gente está construindo isso em cima de agents de AI. E o que seriam esses agents? Como a gente está usando aqui na Raya? Eu queria te explicar um pouco dessa estrutura hoje, que eu acho que para muitos empresários, para muitas pessoas em geral, que não são dessa bolha da IA que eu estou inserido, que muitos dos desenvolvedores e entusiastas de tecnologia estão inseridos hoje. Fica um pouco confuso como tudo isso funciona. Então eu vim aqui explicar para você como isso realmente funciona e como a gente está arquitetando tudo isso aqui na Raya. Bom, a gente não é só um chatbot que você manda mensagem e ele te responde por número. Tipo, sei lá, a sua pizzaria favorita, que você manda lá quero saber o cardápio, ele manda o cardápio para você, você escolhe por um número, sei lá, o seu telemarketing. Já vi muitos lugares relacionados a atendimento ao cliente que era nesse sentido e não é isso. Chatbot não é agent. O que é um agente? Para simplificar, eu gosto de falar que agente é o modelo de LLM, que eu vou explicar o que é depois, mas é basicamente um modelo de IA, conectado a um contexto, então ele vai ter dados sobre você, sobre o que ele vai estar pensando, ferramentas em que ele vai poder, por exemplo, criar coisas, vai poder consultar outros dados e buscar mais contexto, e tomada de decisão. Então, basicamente, ele vai ter esses quatro tópicos para ser considerado um agente: um modelo, dados de contexto, ferramentas para buscar ou criar e interpretação e tomada de decisão. E tudo isso, o que a gente faz? Deixa eu explicar primeiro o que é LLM. LLM é Large Language Model, então é basicamente um modelo de inteligência artificial usado para linguagem. Então, o que a gente estava fazendo na Rai até então? A gente está no MVP agora com Early Adopters e não estamos lançando, está disponível no nosso site se você quiser comprar. Só que não é um lançamento, a gente não está anunciando como se estivesse tudo funcionando porque a gente está em ambiente de teste ainda. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha o que a gente chama de blocks. São basicamente fluxos em que a IA está inserida, mas não toma decisões necessariamente. Então, por exemplo, a importação de documentos, um extrato em PDF. É difícil você fazer um parsing completo com algoritmos apenas. Só que hoje a gente faz isso com IA e consegue extrair todos os lançamentos de um extrato. Isso é um bloco, é um fluxo em que você coloca um documento, a IA interpreta o documento, tira os lançamentos num dado organizado ali que você vai colocar no seu banco de dados, e isso fica armazenado. Porém, como eu falei, isso não é autônomo, a IA não toma decisões por você. E é isso que a gente está mudando agora. A gente transformou esses blocos que eram executados por pessoas que você colocava o seu documento lá, ou, sei lá, pedia para ele categorizar os seus lançamentos, em algo automático. Então, o agent toma a decisão de quando usar o bloco ou não. Então, por exemplo, a ideia é que você tenha lá, pô, coloquei todos os documentos no chat mesmo da Raya. A Raya vai importar aquilo, usar o bloco de importação. Depois ela vai perguntar, você vai querer que eu categorize isso pra você? Ela vai categorizar. Se você falar que sim, claro, ela vai categorizar todos os seus lançamentos. E ela vai aprender com isso, porque uma das grandes inovações que a gente está querendo fazer com o agent autônomo é fazer com que ele aprenda sobre o seu negócio e não só fique chutando ali o que faz sentido ou não baseado na descrição. A gente quer fazer com que a Raya, ou o Ray, ou seja lá o que você queira chamar o nosso agent, que ele lembre da sua companhia, que ele lembre da sua empresa e de como você organiza suas finanças. Então, todo mês tem um lançamento de R$ 20 a menos no meu cartão de crédito. Ele não identificou o que é e ele fala que ele não identificou. Você vai, categoriza na mão e ele pergunta: isso aqui é uma regra? Isso aqui é recorrente? Toda vez que sair R$ 20 dessa fonte aqui com o nome de Netflix, por exemplo, vai para a categoria Y, no caso assinaturas. Se você confirmar que sim, vai ficar na memória do agente e ele vai conseguir categorizar toda vez que isso vier. E quando ele não tiver certeza, ele vai pedir confirmação. Porque além da tomada de decisão, ele também não é certeiro. Ele vai assumir quando ele não tiver certeza de uma coisa. E você pode até pensar, tá, mas uma IA não consegue assumir que ela está errada, ela não sabe se ela está errada. Porque, no final das contas, IA é probabilística. Eu queria muito fazer um vídeo sobre isso, porque é um assunto que eu curto estudar, acho muito legal. E é uma coisa que nem todo mundo pensa. IA é probabilística e não determinística. Ela não é um algoritmo, ela é um bando de matrizes se multiplicando e dividindo e fazendo operações até que você chega num dado específico. Só que depois eu quero falar disso em outra hora. É um assunto muito nerd para esse vídeo. Basicamente, a gente usa a busca por dados, que é uma das ferramentas, a interpretação de dados, que a gente usa uma skill, que é uma habilidade. O que seria essa skill? Eu vou ensinar a Raya a como falar com uma criança.
Então, eu escrevo um documento explicando como ela deveria falar com uma criança, não usando palavras difíceis, simplificando para o contexto do dia a dia de uma criança, fazendo metáforas básicas com, sei lá, brincadeiras, animais e coisas que uma criança entenda. Isso seria uma skill. Eu estou descrevendo para uma IA como ela deve agir perante algum contexto. E para isso ela vai estar livre para usar ferramentas, como por exemplo, fazer uma pergunta para a criança. É uma das ferramentas. Pedir confirmação, ou falar para a criança, tipo, sei lá, procura o seu pai para saber sobre isso. Seria uma tool, uma ferramenta no caso. Então, no caso da Raya, se eu ensinar ela a analisar um DRE, analisar um relatório de fluxo de caixa, por exemplo, ela vai conseguir analisar isso de forma profissional, só que quando ela for passar para falar com o cliente, eu vou querer que ela use outra skill, vou querer que ela use uma skill de falar com o cliente de forma simples. Não usar siglas, se usar, explicar para que serve aquela sigla, para ser o mais simples possível, que é a nossa proposta. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de memórias, voltando nessa parte, que é a de curto prazo, com um heads ali, um cache básico ali, tipo, para você saber o que você falou na sua última sessão, um negócio mais simples, assim, para não durar muito. De longo prazo, que isso seria atualizado quando for importante. Então, por exemplo, se em algum dos chats ou na descrição da minha empresa eu coloquei que eu tenho uma agência e não um SaaS recorrente, ele vai aprender sobre isso e vai começar a ler minhas finanças com essa ótica. Não sei se deu para entender, mas é diferente. Por exemplo, se eu tenho lá o meu gateway de pagamentos e eu tiro todo o dinheiro de lá uma vez por mês, na minha conta da empresa vai cair muito dinheiro de uma vez e não dinheiro parcelado, vamos dizer assim. Não sei se deu para entender, mas tipo, toda semana cairia R$ 20. Só que agora eu tô tirando R$ 100 todo mês. Basicamente é isso. E a episódica, que seria quando toda vez que a Ray toma uma ação, ele vai guardar no nosso banco se isso foi aprovado ou não, e daí vira aprendizado para ela também. Isso é muito interessante porque a gente realmente acaba criando um mini contador que vai entender sobre finanças, desde as skills até aprender sobre a empresa. Então, tipo, por exemplo, eu posso colocar um livro de contabilidade da faculdade, aí né, o nosso agente vai ter como base aquilo nas skills e na forma como ele está trabalhando e vai conseguir tomar decisões baseadas no contexto da empresa. Então, tipo, eu posso até colocar, se você está lidando com um cliente que lida com recorrência, você tem que lidar dessa forma. Se é uma agência, você lida dessa forma. E dá até mais contexto para, por exemplo, ela pesquisar. Então, tipo, no futuro, não sei se isso agora é possível, mas imagina que você está lidando com uma clínica de estética. A Ray, sabendo disso, ela pode fazer uma pesquisa na internet, identificando alguma tendência quanto a clínicas de estética na parte financeira, alguma coisa assim, dando uma sugestão para você do que você pode fazer. E basicamente tudo isso que eu falei para vocês envolve uma coisa que a gente chama de harness, que seria todo o ambiente que envolve o agente, desde tools, skills, MCP, que é Model Context Protocol, que é basicamente uma forma de conectar a sua IA, a sua LLM, a alguma outra fonte de dado ou algum outro sistema para ela consumir aquilo. No nosso caso, a gente tem o MCP da própria Raya, em que a gente consegue conectar ao nosso banco de dados do cliente e consumir dados direto dali. No futuro, quando a gente tiver grana para isso, aí o ideal seria conectar com Open Finance e puxar os dados por isso também. Seria muito mais fácil, ao invés de a gente ficar consumindo de uma API, registrando ele manualmente e ter que esperar o input do usuário para a IA começar a trabalhar. Sendo que se ela estiver consumindo do Open Finance, ela já puxa ele direto e já começa a trabalhar para você. Basicamente a diferença é que sem um harness, a IA vira basicamente uma pergunta e resposta acessando seus dados. Então, por exemplo, como está o meu fluxo de caixa hoje? Ela não vai julgar isso e procurar por mais dados ou buscar alguma ferramenta. Não. Ela só vai lá, vai buscar na API o que está dizendo sobre o fluxo de caixa e vai te entregar na mão. Sendo que com um harness, ela vai julgar a sua resposta ou pegar de um gatilho, como por exemplo do MCP que eu acabei de comentar, e vai julgar em cima disso, vai julgar se ela tem que usar alguma ferramenta, se ela precisa de mais contexto, se ela vai tomar uma decisão em cima disso, e vai conseguir te dar um resultado muito mais refinado e provavelmente mais automático do que se você ficar na pergunta e resposta. E tem outra coisa também que é muito legal, que são os alertas proativos. Então, originalmente, o que a gente faz? A gente roda um cron job, que seria basicamente um algoritmo que você roda de tempos em tempos. No nosso caso, era tipo todo dia ou toda semana, ele vai rodar um algoritmo que vai identificar alertas da sua empresa e vai te enviar. Com o Agente, a gente consegue tornar isso muito mais fácil. Então,
A cada transação, verifique como está o financeiro da empresa. Se tiver alguma coisa muito urgente que já não esteja avisado para o cliente, você avisa para ele. Então, por exemplo, se a fatura do seu cartão veio muito mais alta que no mês passado, ele vai te avisar. Sabendo, claro, o contexto do seu negócio. Se não teve alguma coisa que já era prevista que ia acontecer, como por exemplo, sei lá, você tem uma manutenção para fazer no seu escritório. Já vai ser claro que sua fatura do cartão vai ser maior. E pode até te dar estratégias de como lidar com isso no longo prazo. Então, tipo, você gastou muito agora, você tem que recuperar depois. Isso é um investimento, né? Teria que ser. Eu vou listar algumas coisas que a gente está usando aqui só para vocês terem uma noção de até onde isso vai. Por exemplo, uma das skills que a gente tem é interpretar DRE. Hoje a gente tem um algoritmo que gera o DRE para você. Porém, a gente queria interpretar isso e dar mais feedbacks para o cliente, dar mais insights para ele sobre o que realmente está acontecendo. E isso vai ser feito com interpretar DRE. Outra coisa, calcular EBITDA. Outra coisa, interpretar balanço, regime de competência, analisar fluxo de caixa, provisões e perdas, gerar relatório. E isso fica muito útil quando a gente está pensando que a gente está usando essas skills específicas para a gente processar os dados. Só que quando a gente vai comunicar com o cliente, a skill vai ser outra, vai ser de simplificar e contar para o cliente de uma forma acessível, sem ficar falando, cara, é, EBITDA, DRE e balanço e birlibroló e um monte de coisa que o cara não quer saber, tá ligado? Tipo, o empresário que tá com um negócio pequeno, ele não precisa saber disso, ele só quer algum insight, alguma coisa que ajude ele no dia a dia. Cara, eu acho que é isso. Tem mais coisa que eu queria falar, só que vamos guardar isso pra uma próxima. Se você quiser entrar em contato comigo pra gente trocar uma ideia sobre tudo isso, eu adoraria. Muito obrigado pela atenção e sigam a Raya, me sigam no LinkedIn, me sigam em todo lugar, que eu ainda vou fazer essa empresa chegar longe um dia. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus aí, mano.